tenho o açúcar branco, cristal ou o refinado e o demerara, a substituição de um por outro, pelo outro, não vai alterar tanto o resultado final. Ele vai alterar por quê? Porque o demerara ele traz uma coloração mais escura, se eu estou fazendo uma massa branca, né, ela vai ficar um pouquinho mais amarronzada. E o sabor pode ficar um pouquinho levemente de melado, mas é bem sutil, porque o açúcar demerara ele não tem um sabor tão marcante de melado. Já quando a gente utiliza o açúcar mascavo, aí sim a gente tem alterações na receita. Como? Eu tenho uma coloração mais escura, né? O mascavo é marrom escuro, então eu tenho uma coloração mais escura se eu estiver trabalhando com uma massa branca, certo? Eu tenho mais umidade. Esse meu açúcar, ele é mais úmido, ele pesa mais a massa. Então, quando a gente está substituindo o açúcar branco pelo açúcar mascavo na sua totalidade, você vai perceber que tem alteração na receita. E a depender da quantidade que você utilize, a sua massa pode não ficar tão leve, tão aerada, pode ficar um pouquinho mais pesada, mais úmida, por conta dessa substituição do açúcar branco, do açúcar demerara, pelo açúcar mascavo, tá? Mas o açúcar mascavo é maravilhoso, eu adoro o sabor, principalmente em receitas de bolos de chocolate. Ele combina muito bem com o chocolate, né? E o açúcar mascavo, ele é um açúcar ácido, então ele vai interagir com o cacau alcalino, né, que precisa de um ácido para apresentar mais coloração e também acentuar o sabor. Então, o cacau alcalino combina muito bem com o açúcar mascavo, porque um é básico e o outro é ácido. Então, eu tenho uma interação muito boa nessas massas de bolos de chocolate, quanto a sabor e quanto a coloração, tá? E a massa de chocolate, ela também vai ficar mais úmida devido ao uso do açúcar mascavo. Em geral, eu indico utilizar, eu já entrando em substituição, mas vamos lá. Em geral, eu recomendo utilizar parte do açúcar demerara e parte do mascavo, né? Não substituir na sua totalidade o demerara pelo mascavo, porque as alterações elas podem ser bem significativas na receita, tá bom? Mas se você quiser testar em casa, não se importar de o seu bolo não ficar tão leve, né? Ficar um pouquinho mais pesadinho, mais úmido, pode fazer a substituição, tá bom? Só tem que observar o ponto da massa, né? O ponto de hidratação ali, quando você levanta a espátula, aquele ponto, tá? Se não vai ficar muito úmido com a substituição do açúcar.